Meu irmão, minha irmã, boa noite. Na paz de Cristo, que a graça, a paz, o amor do Senhor Jesus esteja com todos vocês que nos ouvem nesse momento, aos nossos irmãos, às nossas irmãs. Reúnam a família neste momento. Vamos cultuar o Senhor nesta quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Estamos já iniciando o último mês do ano. Estamos terminando 2020, já respiramos ares, irmãos, aí das festas de final de ano. Então, Deus abençoe sua família. Vamos cultuar, adorar, louvar ao Senhor neste momento. E agora, com a história de Elias. Elias enfrentando aí os 450 profetas de Baal, irmãos. Então, abra a sua Bíblia aí no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 30 a 39. Vamos meditar nessa história, complementando aí a história, irmãos, de Obadias, que vimos semana passada, que era copeiro do rei Acabe, e desobedeceu a ordem do rei, escondendo aí 100 profetas do Senhor, salvando a vida deles e alimentando eles também. Então, vamos dar a sequência, que a sequência dessa história de Obadias é o enfrentamento de Elias e o sucesso que teve diante dos 450 profetas de Baal, irmãos. Vamos meditar, Deus te abençoe, vamos orar para darmos início. Abra sua Bíblia aí, reúna a família e cultuemos ao Senhor adorando-o em espírito e em verdade. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus. Dá-nos, Senhor Deus, a direção, a orientação do Santo Espírito, iluminando, Senhor, mente e coração, para entendermos a Tua palavra, o que Tu queres para nós. Dá-nos, Senhor Deus, sabedoria, direção, abençoe-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Todos aqueles que nos veem, ouvem também, todas as famílias reunidas nesse momento, tomem Tuas mãos. A nossa oração e a nossa gratidão, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, ao nosso Deus. Castelo forte
Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí no primeiro livro de Reis, capítulo 18, de versículos 30 a 39. Vamos meditar, irmãos, na palavra do Senhor, no episódio aí do enfrentamento entre Elias e os profetas de Baal. Dizem-nos assim as sagradas letras. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aqui está então, irmãos, o episódio do enfrentamento de Elias e os 450 profetas de Baal, irmãos. Então, neste momento aqui que está acontecendo, primeiro foram os profetas de Baal que clamaram, ficaram quase o dia todo clamando e Baal não respondeu. E Elias ainda zombou deles. A partir do versículo 29, diz que voz nenhuma, resposta nenhuma, atenção alguma sobre os profetas de Baal clamando para ele, entra em cena a partir do versículo 30, Elias. Ele repara o altar, ele ainda faz uma vala em volta, manda molhar a vala, encharcar o holocausto, e depois disso tudo, ele ora e o Senhor responde com fogo. E aí o povo reconhece que Deus, o Senhor, Deus de Elias, é o Senhor e estava sobre eles. E assim Israel prevalece e aquela ideia do algoz Acais e sua esposa Jezabel cai por terra. Então, irmãos, aqui estamos Acabe. Estamos vendo aqui a história de Elias. Semana passada verificamos, irmãos, a história de Obadias, que era copeiro de Acabe, do rei Acabe, e ele enfrenta, as ordens, esconde 100 profetas do Senhor, porque Acabe, querendo agradar a sua rainha, sua esposa, e ela querendo implementar em Israel, no Reino do Norte, a adoração a Baal, mata todos os profetas do Senhor e só alguns poucos se salvam, e Obadias tem essa ousada intrepidez. Vimos isso semana passada. Essa história antecedeu a história que estamos vendo hoje, de o enfrentamento de Elias e os profetas de Baal, irmãos. Então, o seu êxito e sucesso enfrentando ele sozinho, 450 homens clamando lá o seu Deus, foi extraordinário. E o que chama atenção é esse versículo 30, irmãos, quando
ele diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Por quê? Porque se ofereceu sacrifícios ali, os profetas de Baal foram na frente, fizeram aquela bagunça toda, e depois dessa bagunça toda, ele vai e repara o altar do Senhor. É esse ponto, irmãos, que eu quero tocar. O êxito e o sucesso de Elias sozinho, diante dos 450 profetas de Baal, do rei Acabe e a Jezabel, sua rainha sanguinária, o seu êxito começa, irmãos, em reparar o altar do Senhor. E é isso que queremos falar nesta noite, irmãos, em nome de Jesus. Repare o altar do Senhor. Como está o altar do Senhor da sua vida? A sua vida é um altar. Como ele está? Ocupado com muitas coisas, com muitas tarefas, muitas coisas que você tem oferecido no altar na sua vida, que é para ser lugar do Senhor, o que você tem oferecido e a quem você tem oferecido, irmãos. Então, comece como Elias, faça um reparo no altar, repare a sua vida, meu irmão. Dos mínimos detalhes, das coisas mais simples até as coisas mais complexas. Confia no Senhor, entregue a Ele a sua vida, mas faça esse reparo no altar. Observe diante do Senhor, da palavra do Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que a Jezabel desta vida, a Jezabel dos nossos tempos, que pode ser a televisão, pode ser os programas de entretenimento e tantas outras coisas que nos querem desviar a atenção do Senhor. Repare em sua vida, conserte o altar. O altar é para sacrifícios ao Senhor. Todo o seu sacrifício, oração, jejum, leitura, meditação diária, vamos considerar aqui o sacrifício. E o altar é a sua vida. Tudo isso, irmãos, no altar do Senhor, que é a sua vida, você deve oferecer ao Senhor. Mas se outras coisas têm sido oferecidas, ou estas coisas mesmas que eu falei, leitura, meditação, vida de oração, jejum, se estão sendo oferecidas para outros deuses, é a hora de você fazer um reparo. Repare, conserte a sua vida, conserte o altar do Senhor. Você não tem que abandonar a igreja, os irmãos da fé, por isso ou aquilo. Você tem que abandonar o pecado, reparar o que está errado, consertar e se endireitar diante de Deus. Não é neste momento que você mais precisa da ajuda dos teus irmãos, que você mais precisa da ajuda do Senhor, que você vai abandoná-lo. Não, mas você tem que largar o pecado, consertar o altar que é a sua vida e oferecer sacrifício ao Senhor, verdadeiramente ao Senhor. Elias estava orando e Deus respondeu. Certamente é o que vai acontecer na sua vida. Mas antes de Deus responder a Elias e antes dele clamar, irmãos, ele reparou o altar. Ele corrigiu aquilo que estava errado. Ele consertou aquilo que estava torto. E se pôs de novo diante do Senhor a fazer o sacrifício correto. A fazer o sacrifício e principalmente para Deus, não para outra situação ou qualquer outro Deus, irmãos. Faça isso com a sua vida e você vai ver, assim como os compatriotas de Elias, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e você vai ver e vislumbrar que o Senhor é Deus na sua vida e na vida de todos aqueles que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você neste momento, clamando ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, clamamos nesse momento, Senhor Deus, pela vida dos teus servos, Senhor. Os altares, Senhor Deus, neste momento, que sejam reparados, que sejam consertados a exemplo de Elias, Pai. E as pessoas possam pautar a sua vida diante do Senhor, pautados na tua palavra, Senhor Deus. Nós oramos por cada um, Senhor. Dê vitória, dê forças, tomando em tuas mãos, Senhor. Abençoe a vida dos teus servos. Ajude, Senhor Deus, aqueles que estão com dificuldades neste momento, que estão manquejando, fraquejando na fé, que estão enfermos, Pai, que estão com problemas financeiros, quais sejam as questões, Pai. Mas ajude-os na caminhada.
Ajude-os a reparar o altar e apresentar sacrifícios corretamente ao Senhor e não mais a ninguém ou nenhuma outra situação. Em nome de Jesus, abençoe os teus servos. Nós oramos, clamamos por todas as famílias nesse momento que estão reunidas para meditar na tua palavra, Senhor. E por todos aqueles que nos veem e ouvem neste momento. E o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha ainda uma excelente noite de quinta-feira, irmãos. E tenham também um final de semana abençoado diante do Senhor. Recebam a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que nos veem e ouvem neste momento e com todos os teus servos pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.